Prontinho, Lô. Shalom, bom dia. Hoje eu vou estar lendo o livro de Romanos, capítulo 9 a 11, e em seguida livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 17 ao 31. Romanos 9. Sigo a verdade em Cristo, não minto. A minha consciência confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia no coração, pois eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, os do meu povo, o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos, bem como a glória, as alianças, a concessão da lei, a adoração e as promessas. Deles são os patriarcas, e deles o Cristo é descendente humano, o qual é Deus acima de todos. Bendito para sempre. Amém. Não que a palavra de Deus tenha falhado, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel, nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos de Abraão. Ao contrário, porque em Isaque a sua descendência será considerada. Em outras palavras, não são os filhos naturais que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendentes de Abraão. Pois assim a promessa foi feita: no tempo devido virei novamente e Sara terá um filho. Não somente isso, mas também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, o nosso pai Isaque. Todavia, antes de que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus conforme a eleição permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Então, que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo e nem do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Porque a Escritura diz ao Faraó: eu levantei exatamente com esse propósito, mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem ele quer e endurece a quem ele quer. Contudo, algum de vocês me dirá: então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, homem, para questionar Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou: por que me fizestes assim? Não tem o oleiro autoridade sobre a argila para fazer o mesmo barro um vaso para propósitos especiais e outro para uso comum? E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos da sua ira, preparados para a destruição? Quer dizer, se ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas da sua glória sobre os vasos da misericórdia, os quais previamente preparou para a glória, ou seja, a nós, a quem também chamou não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Como ele diz em Oséias: chamarei meu povo a quem não é o meu povo, e chamarei minha amada a quem não é minha amada. E acontecerá que no mesmo lugar em que se lhes declarou: vocês não são meu povo, eles são os filhos do Deus vivo. Isaías exclama com relação a Israel: embora o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo. Pois o Senhor executará na terra sua sentença, rápida e definitiva. Como disse anteriormente Isaías: se o Senhor dos exércitos não tivesse deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma e semelhantes como a Gomorra. Que diremos então? Os gentios que não buscavam justiça, a justiça que vem de fé, a obtiveram. Israel, porém, que buscava a lei que trouxesse justiça, não a alcançou. Por que não? Porque não a buscava pela fé, mas como se fosse por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito:
Eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que se faz cair. Aquele que nele confia jamais será envergonhado. Romanos 10. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos, pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas é um zelo sem entendimento, uma vez que ignoram a justiça de Deus e procuram estabelecer a sua própria. Não se submeteram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Moisés descreve a justiça que se baseia na lei de forma comum. Desta forma, o homem que praticar essas coisas viverá por meio delas. Mas a justiça que vem da fé não diz, não diga no seu coração: quem subirá ao céu? Isto é, para fazer Cristo descer, ou quem descerá ao abismo? Isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que ela diz? A palavra está próxima de você, está na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que proclamamos. Se com a sua, que são a boca que você confessar que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele confia jamais será envergonhado. Portanto, não há diferença entre judeus e gregos, porque o mesmo Senhor de todos abençoa generosamente todos os que invocam, pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como então invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés daqueles que anunciam boas novas. No entanto, nem todos se submeteram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Mas eu pergunto, eles não ouviram? Claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra, as suas palavras até os confins do mundo. Mais uma vez eu pergunto, será que Israel não entendeu? Em primeiro lugar, Moisés disse: farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo, e provocarei a ira deles por meio de uma nação insensata. Depois Isaías diz ousadamente: fui achado por aqueles que não me procuravam. Revelei-me aos que não perguntavam por mim. A respeito de Israel, porém, ele disse: o dia todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Romanos 11. Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, o qual previamente conheceu. Ou vocês não sabem o que diz a Escritura a respeito de como Elias clamou a Deus contra Israel? Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou. E agora também estão procurando tirar a minha vida? Mas qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim também há hoje um remanescente escolhido pela graça. E se é pela graça, já que não é pelas obras, se fosse a graça, não seria graça. Que dizer então? Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos o obtiveram. Os demais foram endurecidos, como está escrito: Deus lhes deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E Davi diz que a mesa dele se transforma em laço e armadilha, em pedra de tropeço e retribuição para eles. Que se lhes escureçam os olhos, para que não vejam e as suas costas fiquem encurvadas para sempre. Novamente pergunto: acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Contudo, por causa de transgressão dele, veio salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Mas se a transgressão deles trouxe riqueza para o mundo, e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais será a sua plenitude? Estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios.
Honro o meu ministério, na esperança de que, de alguma forma, possa provocar ciúme no meu próprio povo e salvar alguns deles. Pois se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, se não vida dentre os mortos? Se a santa, se a santa parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Entretanto, se alguns ramos forem cortados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertada entre os outros e agora se tornou participante da raiz e da selva da oliveira, não se considere superior a esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. Então você dirá: os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo. Eles, porém, foram cortados por causa da incredulidade e você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema, pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. Caso contrário, você também será cortado. Quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los de novo. Afinal, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza e de maneira antinatural, foi enxertada em uma oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais na sua própria oliveira. Irmãos, não quero que sejam ignorantes deste ministério para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegasse à plenitude dos gentios. Assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o Redentor que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles quando eu renovar os pecados deles. Quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vocês. Quanto à eleição, porém, são amados por causa dos patriarcas, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Como vocês, que antes eram desobedientes a Deus, agora recebem misericórdia pela desobediência deles. Assim, estes agora se tornam desobedientes, para que pela misericórdia concedida a vocês, eles também recebessem misericórdia. Pois Deus sujeitou todos à desobediência para exercer misericórdia para que com todos. Ó profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem tem sido o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória pelos séculos. Amém. Provérbios 21, 17 a 31. Quem ama o prazer passará necessidade. Quem ama o vinho e o azeite jamais será rico. O ímpio serve de resgate para o justo, e o infiel para o homem íntegro. Melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e irritada. Na casa do sábio há tesouros valiosos e azeite, mas o tolo devora tudo o que pode. Quem segue a justiça e o amor encontra vida, justiça e honra. O sábio conquista a cidade dos valentes e derruba a fortaleza em que neles confiam. Quem é cuidadoso no que fala evita os muitos sofrimentos. O orgulhoso e arrogante chama-se zombador. Ele age com extremo orgulho. O desejo do preguiçoso o mata porque suas mãos se recusam a trabalhar. O dia inteiro ele deseja mais e mais, enquanto o justo reparte sem cessar. O sacrifício dos ímpios em si já é detestável, tanto mais quando oferecido em más intenções. A testemunha falsa perecerá, mas o homem que sabe ouvir testemunhará com sucesso. O ímpio mostra no rosto a sua insolência, mas o justo mantém em ordem o seu caminho. Não há sabedoria, nem discernimento, nem conselho que possam se opor ao Senhor. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas a vitória depende do Senhor. Amém.
Amém, glória a Deus. Tremenda porção de hoje. Oh, glória. Para, né, o cavalo para a batalha, mas a vitória depende do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, aqui em Romanos 11, Romanos, a partir do 9 até o 11, Paulo aqui está expressando a profunda dor dele, né, pelo fato de muitos israelitas não conhecerem Yeshua como o Messias, né? Mas ele vai dizer que as promessas de Deus não falharam, que Deus ele escolhe agir de acordo com a sua soberania, né? Então, ele vai mostrar que isso a gente tem como exemplo, né? Na escolha de Isaac, na escolha de Jacó. E existe uma eleição, né, de Deus, mas a fidelidade dele vai permanecer. Ele é fiel até o fim. Romanos 10, Paulo vai lamentar que, tentando estabelecer a sua própria justiça pela lei, né, Israel ignorou a justiça de Deus. Olha como isso é perigoso, né? Que é a justiça de Deus, ela é o quê? Ela é recebida pela fé em Yeshua, né? Então, no capítulo 10, um versículo que fala: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, mostrando que, né, a justiça não era ali atribuída pela lei, mas ele vai trazer todo aquele contexto, né, pela fé em Abraão. Pra você parar para pensar, Abraão nem judeu era, né? Mas há uma eleição aqui, há uma fidelidade de Deus sobre o seu povo. Quando chega no versículo 11, Paulo vai falar assim: por acaso Deus rejeitou o seu povo? E ele vai responder, né, de forma enfática: não. E aí ele vai, né, ele fala, ele mesmo, Paulo, ele é judeu, né, que crê no Messias. Fala: eu sou da tribo de Benjamim. Aí ele vai explicar aqui que o tropeço de Israel abriu o caminho para a salvação dos gentios, né? E isso que visa provocar um ciúmes positivo em Israel, para que muitos se voltem para o Messias. Então, ele vai dizer aqui no final do capítulo 11, né, que todo Israel será salvo, né, ligando aqui a restauração final do povo de Israel na redenção. Então, tudo está dentro de um propósito extraordinário, poderoso. E aí, é interessante que no capítulo 11 tem um versículo para nós aqui, né? Os gentios, dentro dessa complexidade daqui que Paulo está ensinando, ele vai dizer assim, né, para os gentios aqui, ele vai explicar que nós fomos enxertados, né? Nós fomos enxertados aqui na oliveira. E aí ele vai dizer assim, olha, não se glorie contra os ramos. E se você se gloriar, saiba que não é você que sustente a raiz, que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. A gente vê que a igreja, né, por muito tempo, trouxe um conceito de que Deus substituiu Israel pela igreja. Algumas pessoas ainda falam assim, porque a igreja é o Israel de Deus, né? Então, isso, gente, é assim, é totalmente antibíblico, né? É uma coisa que Deus nunca falou. E se a gente lê Romanos, está bem claro, está bem explícito aqui. E Paulo ainda vai advertir, vai dizer, olha, não se glorie contra os ramos, porque não é você que sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta você. E ele fala ainda, olha, se Deus não poupou os ramos naturais, não vai poupar os enxertados, né? Então, quem são os ramos naturais? São os judeus, é o povo original da aliança. Quem são os ramos enxertados?
Os gentios, aqueles que pela fé em Yeshua passam agora a fazer parte do povo de Deus, porque nós somos filhos da promessa. Ele faz distinção aqui entre os filhos naturais e os filhos da promessa, que são os filhos adotivos, né? São os filhos de Abraão. Aquilo que ele, né, entregou a Abraão muito antes ali da formação do povo de Israel. Nós já estávamos no plano perfeito de Deus. Mas ele elege um povo, né, que originalmente era para Israel ser luz para as nações, para Israel levar o Deus vivo às outras nações, para alcançar as outras nações, mas Israel tropeça pela incredulidade. E isso abre caminho para os gentios agora fazer aquilo que era para Israel fazer. Mas em nenhum momento Deus rejeita seu povo. Em nenhum momento está dizendo aqui que a igreja substituiu Israel, que agora acabou o tempo de Israel, agora com a igreja, nada disso, de forma nenhuma. Então a gente tem que ter aqui o entendimento disso, né? Que nós precisamos ter a devida humildade, né? Paulo vai alertar os gentios para não se sentirem superiores aos judeus, certo? Porque a nossa inclusão, queridos, é pela graça do Eterno, e não motivo de um orgulho espiritual, certo? E a gente vê muita gente pregando isso aí, muito pastor pregando isso aí, tá? Sai fora disso, porque isso não é bíblico, isso é antibíblico, e Paulo alerta contra isso. Então, a raiz é Israel, representa aqui, né? Vai estar representando aqui os patriarcas, as promessas, a Torá, todo o fundamento espiritual, histórico, de Deus, que Deus deu ao seu povo judeu. Gente, a Bíblia foi escrita num contexto, né, judaico, né? Existe uma geografia onde o Senhor estabeleceu todas as coisas. É lá, Israel. Há um povo. Israel, ele sustenta a história de redenção. Então, é uma coisa óbvia, né? E tem pessoas que às vezes falam assim, porque vocês estão celebrando as festas, vocês estão judaizando a igreja. Gente, como assim judaizando a igreja? A igreja veio da onde? Qual que é a origem da igreja? É Roma? É Roma? É romana? Não. A minha origem, daquilo que eu creio, né? Ela está firmada, estabelecida na palavra de Deus. E a palavra de Deus foi escrita num contexto, né, de uma geografia, de um povo eleito que sustenta toda a história de salvação, gente. Do qual o nosso próprio Salvador, o nosso próprio Messias, Yeshua, era judeu. Então, é meio óbvio, né? Mas é incrível, às vezes, como as pessoas né, rejeitam Israel e tem, assim, até atitudes antissemitas mesmo, né, com alguns aspectos. E as festas bíblicas, elas não são só para os judeus, tá? A gente já leu em Isaías e já falamos sobre isso. As festas bíblicas são para o povo de Deus, para o povo de Deus. Porque elas são proféticas, elas são memoriais, elas declaram aquilo que ainda está por vir, para todos aqueles que são filhos irão desfrutar. Então, entenda isso, que os gentios que são enxertados compartilham das promessas. Nós compartilhamos das promessas de Israel, das promessas que foi dado para Israel, mas não substitui Israel, nem anula as suas raízes, de forma nenhuma, certo? Então, uma fé que ela é genuína, né? Uma fé messiânica, uma fé no Messias, uma fé em Yeshua, que é genuína, reconhece e honra a origem judaica da fé. Certo? Se você crê verdadeiramente no seu Mashiach, você entende, né, qual é a sua origem, qual é a sua raiz, e você honra a sua origem judaica. Você honra,
certo? Não quer dizer que você tem que se tornar judeu, Deus nunca quis isso, tanto é que tem o povo judeu e as nações. Nós, como nações, temos o nosso lugar na mesa do rei. Você, sendo brasileiro, você tem um lugar na mesa do rei como nação constituída. Você faz parte deste povo, você foi enxertado nessa raiz. Né? Não tem que você tem que se converter ao judaísmo de forma nenhuma. A Bíblia deixa claro aqui, né, que os apóstolos, os primeiros apóstolos, eles iam ali aos gentios e ali, né, se tornou a partir de Yeshua, há uma nova, um novo homem, uma nova criação do povo de Deus ali, entende? Mas a gente tem que honrar as origens da nossa fé. Nós precisamos saber a origem da nossa fé e honrar, respeitar. Né? Então, a gente tem que ter esse respeito mútuo. Judeus e, e gentios que creem no Messias, que creem em Yeshua, devem caminhar juntos, certo? Devem reconhecer o papel único de cada um, o papel único de Israel, o papel único ali do chamado da universal das nações, da propagação do evangelho, certo? Isso aqui traz para nós, né, um entendimento da restauração, gente, né, da verdadeira origem da igreja, porque a igreja foi totalmente contaminada por Roma. Né? Os romanos, na época ali da perseguição da igreja, eles queriam justamente ressachar, né, os judeus, as origens da igreja. Eles tentaram apagar as origens da igreja, eles modificaram o dia de culto ao Senhor, eles acabaram com as festas, eles modificaram muitas coisas para justamente extirpar isso aí. E a igreja carregou isso e carrega até os dias de hoje. Né? Qual é o dia principal que as pessoas cultuam o Senhor? É sábado? Não, é o domingo. Por quê? Roma modificou isso. Né? Então, é muito importante a gente entender esses capítulos de Paulo aqui, para trazer essa visão, né, de que nós devemos honra e humildade às origens da nossa fé, certo? Então, a gente é convidado nessa manhã, né, a enxergar isso com humildade, reconhecer a nossa herança, né, espiritual, que nós recebemos ali por meio do povo de Israel, sendo enxertados ali, né, por meio de Yeshua, o nosso Machia, que é judeu. Simples assim. Amém? Glória a Deus. Teria mais coisas aqui para falar, mas eu vou passar já para cá, para não estender muito o tempo. Ô, glória. Você, cá.